Mané Moreno era um cangaceiro de Lampião, que o admitiu no bando por suas qualidades, sabia dos seus defeitos, mas nem de longe pensava que eram tantos. Vários cangaceiros que o conheceram diziam que Mané Moreno era uma verdadeira praga, que o homem não prestava para nada nesse mundo. Tudo que fazia acabava em perdição e desavença. Era uma máquina de fazer o que não presta. Todo ladrão tem um mínimo de decência. Este não tinha nada disso. Vivia bêbado e jogando baralho com os outros vagabundos da marca dele. Roubava até os companheiros na hora da partilha do fruto dos roubos. Dava fim a inocentes, pegava mulher na marra, tomava até doce de criança. Era o cão chupando manga. Um certo dia, Mané Moreno segue um caminho com seu pequeno grupo. Seguem pelo sertão com destino à cidade de Porto da Folha. Pelo caminho, entrou na casa de uma pobre família de sertanejos e exigiu que se fizesse comida para o bando todo. Além de comer sem pagar, um dos cangaceiros do bando, de aproximadamente 8, tentaram abusar de uma mocinha de 14 anos, filha do sertanejo, o chefe da casa. Vai vendo o que aconteceu. O pai da menina era um homem sisudo, trabalhador, humilde, mas muito valente. Ao ver a sua filha sendo atacada por um cangaceiro babando de bêbado, sacou de uma arma escondida em seu corpo e sapecou fogo nas costas do cangaceiro que tentava segurar a sua filha. Este caiu no chão com a espinha quebrada e ficou ali, urrando sem poder se levantar, berrando que nem uma cabra com medo da onça com fome. O pai da moça rapidamente mandou toda a sua família correrem para o mato. Passou a mão na sua filha e também correu para o mato. Era inverno, o mato estava alto e bem verde. Ninguém acharia ninguém naquela mataria medonha. Não se sabe até hoje o que aconteceu, se o cangaceiro sem nome foi socorrido por Mané Moreno ou não, ou se o dono do pequeno sítio terminou de matá-lo quando retornou à sua casa. A maioria dos historiadores disseram que acreditam na hipótese de que o cangaceiro que recebeu o tiro nas costas foi abandonado por Mané Moreno, se a índole do cangaceiro era conhecida. Se uma pessoa lhe servia, ele dava valor, mas se não o servia, ele largava para lá. Então tem grandes chances do cangaceiro baleado ter sido abandonado. Se isso aconteceu e se o cangaceiro não foi a óbito momentos depois, quando o sertanejo voltou para casa, com certeza deve ter terminado o serviço que começou e o mandou para os infernos. De qualquer forma, seria muito difícil este abusador de mocinhas ter escapado com vida. De certo, isto não aconteceu. Lampião não levava Mané Moreno a sério. Na verdade, ele queria que Mané Moreno sumisse do bando e da frente dele. O rei do cangaço se cansou de dar conselhos a Mané Moreno, que o respeitava ou tinha medo de Lampião. Mané Moreno escutava o chefe, abaixava a cabeça, concordava em tudo que o chefe dizia, mas as palavras entravam por um ouvido e saía por outro, dizia Lampião. O cabra tinha todos os defeitos que um homem poderia ter. Só respeitava a quem temia, roubava pobres, fazia mal a mocinhas virgens, não fazia amizade, só inimizade. Era preguiçoso, mentiroso e arruaceiro, além de pé de cana. Não respeitava nem os colegas. Certa vez um cangaceiro, meio fraco da cabeça, deu um tiro a queima-roupa em Mané Moreno. Olha só isso aí.
por não concordar com a partilha do roubo. O tiro passou raspando sua orelha. Foi muita sorte, arrancando um pequeno pedaço, que quase não se notava. Foi muita sorte, e o cabra sumiu sem ser pego. Dizem que os colegas fizeram vistas grossas. Antes de chegar ao destino de Porto da Folha, o grupo de bandidos e arruaceiros vão rumo a Jaramataia para descansarem em determinado coito, que na verdade era coito de Lampião e não de Mané Moreno. O local em que estavam era de propriedade do coiteiro de Lampião, Pedro Miguel, que não estava nada satisfeito com as aparições daqueles cangaceiros em suas terras. Este sabia das estripulias do cangaceiro e que já havia chamado a atenção das autoridades por onde passaram. Mané Moreno continuava a fazer farra, desta vez na casa de farinha, bebendo e dançando, bebendo e chamando coisa ruim. Era medonho de ver aquilo. Depois todos bêbados jogavam baralho apostado, fazendo muito barulho. Ao passar uma vez no coito de Pedro, Mané Moreno, que era integrante do bando de Lampião, certamente pensava que poderia se arranchar ali e comer as custas do coiteiro de Lampião. O seu Pedro não estava gostando nem um pouco daquilo. Seu Pedro vai a um colega coiteiro e manda avisar Lampião, contando que Mané Moreno estava abusando da estadia em suas terras. O rei do cangaço envia bilhete dizendo que Mané Moreno não fazia parte de seu bando e que, se ele quisesse, poderia até chamar os macacos para ele, que não se importaria. Pedro ficou sem saber o que fazer. Os cangaceiros estavam acabando com as suas galinhas. Arrancava 3 pés de mandioca para colher em poucas unidades para cozinhar. Matou 2 bodes. Não conseguiram comer tudo e jogaram os restos para os cachorros. Dos 10 bodes que tinha, lhe sobrou apenas 8. E ainda fazia os filhos pequenos de Pedro de empregados, de leva e traz. A situação era insuportável. E como Mané Moreno e seu grupo continuavam a abusar das suas acomodações, há dias sem parar, Pedro não viu outra solução e decidiu pôr Mané Moreno e seus cabras para correrem, e os delataram para a polícia, já que Lampião disse que não se importaria se o entregasse à polícia, já que não pertencia mais ao seu bando. Então seu Pedro envia recado ao comandante Odilon Flor, que já era sabedor das visitas que o cangaceiro arruaceiro fazia ao sítio Jaramataia. Essas notícias de cangaceiros se espalhavam naquela época que nem fogo de pólvora no mato seco. Então o comandante Odilon Flor resolve ir lá para ter uma prosa com o senhor Pedro, saber detalhes dos bandidos. Quando chega Odilon Flor e sua tropa de 15 soldados, Mané Moreno e seus cabras tinham saído do sítio de Pedro há 2 horas atrás. E nessa conversa, o senhor Pedro revela ao comandante Odilon Flor que Mané Moreno e seus cabras estão por ali perto, em Poço da Volta, bagunçando a localidade, molestando as mulheres, roubando e atirando para cima, assustando a população. A corja de cangaceiros teria tirado a vida de um sujeito que correu de medo e foi alvejado pelas costas. Pura covardia. Os cangaceiros estavam sempre bêbados, sempre rindo e babando. Entravam nas casas e nos comércios com cavalo e tudo, só para amedrontar as pessoas. Metade da cidade fugiram para o mato. Seu Pedro já sabia que naquela noite teria uma festa, um forró, na sede do sítio Palestina. Lá estaria com certeza Mané Moreno e seus cabras, dançando, bebendo cachaça e parreando. Mané Moreno se divertia bastante com a sua companheira, uma moça nova, uma cangaceira vagabunda, uma tal de Áurea.
Um relato dessa época diz que um cangaceiro abandonou o bando porque não concordava com as atitudes de Mané Moreno. Dizia que tudo tem limites e que entrou no cangaço para vingar o fim de seu pai pelas mãos da polícia e não se tornar um arruaceiro sem rumo, sem ele e sem beira, um Zé Ninguém, vivendo de arruaça, baralho e cachaça. Então o comandante Odilon Flor de longe escuta o toque da sanfona, o bater da zabumba e o repicar do triângulo, e alerta seus homens que vão chegando bem devagarinho. Em pouco tempo, o comandante distribui seus homens e cerca aquela localidade. A volante tem tempo de escolher posições e alvos, tudo na calada. Cada soldado mira em um cabra e então começa a chuva de balas. Era a mesa revirando, copos e garrafas quebrando e as balas traçando para todos os lados. O tiroteio era intenso. Os cangaceiros não responderam ao ataque, pois foram quase todos baleados. Os gritos e palavrões substituíram o som do forró, que acabou segundos após o começo do tiroteio. O sanfoneiro largou a pesada sanfona e tenta escapar pulando uma janela e cai em cima de um soldado. Quando os dois, o sanfoneiro e o soldado, se recuperaram do susto, cada um corre para um lado e rapidamente o sanfoneiro se embrenhou no mato e nunca mais foi visto. O chefe cangaceiro, Mané Moreno, tomou várias balas e sua companheira também caiu cheia de tiros. Eles foram os primeiros a tombarem no salão, no baile do Cramunhão. Todos os cangaceiros presentes, uma meia dúzia deles, foram dançar no baile do Capiroto, menos o cangaceiro Gorgulho, que escapou com a bala no braço. Este se arrastou no chão, saindo por uma porta lateral, se escondeu no galinheiro, ficou quietinho e depois ganhou o mato, conseguindo chegar à casa de amigos, um tal de senhor chamado Lisboa, da família Félix, ficando nessa casa até a sua total recuperação. Depois deixa o cangaço e se manda no meio do mundo, rumo a São Paulo. Gorgulho escapou do cangaço como poucos e nunca mais foi visto. Sumiu. Nada se sabe do cangaceiro depois desse episódio. A volante do comandante Odilon Flor teve êxito total nessa chacina de desordeiros e bandoleiros. O comandante e seus homens adentraram na casa e se depararam com uma cena trágica, com a casa toda destruída a balas de fuzil. 6 cabras defuntos beijavam o chão sujo de sangue e cacos de garrafas e copos de vidro. Mané Moreno tombou com vários tiros e uma bala bem no meio do zóio. Sua companheira Áurea tombou com balas na perna e no meio da cara. Mais 4 cangaceiros pegaram o bonde do fim. O cangaceiro Cravo Roxo e mais 3 cangaceiros, por nomes desconhecidos, foram também para o Beleléu. E assim termina a trajetória do mal, a história do famigerado cangaceiro de Lampião, o Mané Moreno, que colegas e o próprio Lampião queria vê-lo pelas costas. Lampião, ao saber da notícia do fim de seu ex-cangaceiro, disse a um cabra de confiança: "Rapaz, me livrei de uma encrenca daquela, moço. Mané Moreno não era gente não. Pra começar, o homem se ajunta com a beba, que dava até pros cachorros de rua. Ouvia os meus conselhos, mas só ouvia e fazia tudo de novo. Não era insubordinado não, na minha frente, mas quando virava as costas, não me obedecia de jeito nenhum.
Se ele continuasse prejudicando o meu bando, eu ia mandar acabar com ele. Mas o macaco Odinô me fez esse favor, rapaz! Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, fiquem na paz, juízo em Cabroeira. Por quê? Porque eu fui!